Então, boa noite para todo mundo, boa tarde. Não, acho que não é boa tarde para ninguém, é só boa noite para todo Boa mundo. Muito noite. bom estar aqui com vocês. Eu estava falando que eu me preparei para essa live e foi uma preparação que aconteceu de uma forma bem interessante, porque eu passei essa última semana, eu tive com o Pragyat Juice, né? Para quem não conhece, eles são da experiência Stargate, são os que canalizam Alcazar da experiência Stargate. O Stargate é isso aqui que vocês estão vendo, é essa consciência ancorada nessa estrutura que parece o nosso Merkaba. Então, eu tive com eles durante essa semana e para a gente está lançando esse programa novo de membership, de adesão, um programa de assinatura, que vai sair em português no dia 31, né? Então eu estava ali com eles e na casa deles, e eles montaram o Stargate grande, o Stargate Pi, estava ali, e foi muito, muito bom, porque enquanto eu estava ali naquele ambiente, eu faço questão de sentar na frente ou do lado do Stargate, porque aí eu recebo, né, as energias, eu participo daquelas energias e aí eu deixo as coisas acontecerem. E foi realmente muito, muito incrível, porque tantos downloads, gente, e é tão interessante que tudo, Sofia, tá viva agora, né? Eu vou pedir para vocês, eu acho que eu não tinha pedido, mas eu vou pedir para vocês desligarem o microfone. Então, voltando, que eu estava falando, né? É tão interessante que, como Sofia está tão viva, eu fui para a primeira reunião na terça-feira, sentei do lado da Jules, né? Então, vocês veem na câmera, vocês vão ver no dia 31, porque eu já traduzi todas, e vamos começar no dia 31, 1º e 2 de fevereiro, com as transmissões ao vivo, né? Com as transmissões traduzidas desse novo programa de adesão, que se chama Evolução Superconsciente. Então, eu cheguei e estava sentada do lado da Jules no primeiro dia, e eu vim já para aquela, né, dirigindo, eu já vim já sentindo a presença de Isis muito grande e sentindo a presença de Sofia, porque ela tem uma energia que é a energia que a gente não é muito acostumado a sentir, a não ser através dos lugares sagrados, a gente sente aquela energia muito forte. Então ela estava ali. E quando eu sentei do lado da Jules, a Jules começou, durante a meditação, ela chamou Isis e chamou Sofia. E aí eu entendi a interação que está acontecendo, que é uma forma muito rápida de estar acontecendo essa interação. Então a gente está no momento certo, isso para dizer que a gente está no momento certo com esse trabalho, tá? É um trabalho extremamente poderoso, o trabalho da Kaya Ra. Ela, como vocês já devem ter percebido, as pessoas que já começaram a, a ler o livro que o Vasco muito graciosamente traduziu para a gente, né, através da inteligência artificial, vocês sentem que é um livro que muda o seu relacionamento com você. Tá? A base do relacionamento é você. E isso que é interessante, porque eu acordei hoje às 5 horas da manhã e já sentindo, né? Porque você já acorda já sentindo. Então, durante a semana, eu com o Stargate, eu já sentindo a interação desse trabalho que a gente vai começar no dia 6 com o trabalho que eu já estava fazendo. Então, você, já vendo a presença de Isis ali, que a Jules reconheceu e chamou para meditação, a presença de Sofia, que ela reconheceu e chamou para meditação, isso sem eu falar nada. Eu não falei nada, eu só sentei do lado dela, trazendo esse trabalho que a gente está começando.
E ah, ontem, que foi o último dia da transmissão gratuita, eu sentei na frente do Stargate, bem do ladinho do Stargate. O Stargate aqui na minha frente, tanto que eu não apareço na câmera, porque eu sentei lá do outro lado, que é onde o Stargate está, e fiquei ali. E aí eu senti a energia de uma ativação tão grande que a pessoa do meu lado sentiu. E depois ela veio me abraçar e dizer: Nossa, eu não sei o que aconteceu. Através de você veio uma energia e que eu estou me sentindo em estado de graça. E ela com os olhos marejados. E eu não fiz nada. Então, é uma coisa tão interessante, porque a gente não é acostumado a pensar na nossa soberania divina, né? E isso Sofia estava me dizendo antes de começar aqui, que eu faço essas perguntas e ela começa a responder imediatamente, imediatamente. E ela me deu uma imagem de quando eu era criança, é, eu olhava pela janela do meu quarto e tem as árvores, né? Eu morava numa casa grande que tinha um pomar. E tinha as árvores, e as árvores eram minhas. Então eu tinha a minha mangueira, tinha a minha amoreira, tinha o meu limão Tahiti, tinha o meu mamão, tinha as minhas. Tinha goiaba, eram todas minhas árvores. E aí eu perguntava para essa pessoa que sempre está comigo, sempre tem esse guia comigo, com todos nós, a gente sempre tem um guia, ou dois, ou três, ou mudam, né? Mas o meu sempre, esse que está comigo o tempo todo, que é o meu mestre Hilarion, ele está sempre, desde que eu sou pequena, e sempre tá. E aí eu perguntava, eu falei assim, se eu fecho o olho, todas essas árvores desaparecem. Quando eu abro os olhos, elas aparecem. Para onde elas vão quando eu fecho os olhos? Elas continuam? Eu fazia essa pergunta quando eu tinha uns 7 anos. E aí ele dizia: tudo que você vê é você que cria. Então eram umas coisas assim muito interessantes e eu vim me preparar para hoje, né? Eu me deparo com essa a chave mestra de ativação, porque eu estou aqui com o livro em inglês, então por isso que às vezes dá um pouco de interferência. Mas a chave mestra de ativação de Isis, que claro que eu ia abrir nela, claro, né? Porque não precisa nem perguntar. Né? Então, e a palavra, e a frase aqui que me chama a atenção, e que eu acho, e que eu quis trazer para a gente abrir a live é aceitando a soberania divina da sua humanidade, né? Então, gente, esse ato de você abrir os olhos e as árvores existirem porque você abriu os olhos, isso é uma prova pequenininha da sua soberania divina, da soberania divina da sua humanidade. Significa que você é que cria o universo, é você que cria cada um de nós, porque somos criados, nós somos parte de Sofia, nós criamos os universos, nós criamos essas árvores, nós criamos esse Zoom que eu estou olhando e estou olhando todas as pessoas que estão aqui, as 42 pessoas. Então, isso faz parte da soberania divina da humanidade. A gente não é ensinado a ter esse relacionamento com essa soberania divina porque nós somos muito poderosos. E claro que tem as pessoas que já tinham essa grande sabedoria e, sabendo disso, entendem, porque é um processo que todos nós, pela nossa soberania, nós entramos nesse processo que nos faz entrar no esquecimento e nos separar da nossa divindade. Mas é uma escolha. Então, do jeito que a gente se separa, a gente se une, né? Então, do jeito que existem todos os movimentos, existiram os movimentos para a gente se separar, agora estão nascendo, agora recentemente, especialmente como Cryon disse, no especial de Ano Novo 2026, que 2026 é o ano da junção, é o ano da nossa união com Sofia.
Vocês, quem participou do Encontro Global do Brasil em Florianópolis, viu Alcazar falando sobre isso, Zeisler falando sobre isso, e Zeisler falando e ainda trazendo para uma meditação a invocação de todas as imagens de Sofia, ou seja, do divino, do sagrado divino feminino, que foram ah, abafadas, vamos dizer assim, por acordo, que no final das contas não existem vítimas. Então foi por acordo, acordo da nossa divindade, da nossa soberania, porque só soberanos podem se esquecer, né? Só soberanos podem ter, e só deuses podem ter esse tipo de experiência que a gente tem nesse nível de separação. Então você imagina a grandeza do nosso poder enquanto seres divinos soberanos, que é isso que esse trabalho da Kaya Ra vem trazer para gente, que é um trabalho dos mais profundos, dos mais incríveis. Como eu comentei na primeira live, eu fugi desse livro tanto porque eu não estava pronta para me ver, né? E é interessante lembrar, fazer uma breve retrospectiva, que em 2023, em 2019, tudo começou foi em 2019 com a passagem da minha mãe e o fato de eu não conseguir me comunicar com ela. Como eu consigo me comunicar com as pessoas, por exemplo, meu pai fez a passagem e imediatamente eu já estava em comunicação com ele e ele estava tão feliz que eu não tinha nem coragem de chorar porque ele tinha falecido, porque a felicidade dele era tão retumbante que eu não conseguia chorar. E fala, pai, mas isso dá até sacanagem, porque eu não consigo nem chorar, essa felicidade é tão grande que eu só tenho vontade de bater palma e dançar, né? Então, com a minha mãe isso não aconteceu. Com a minha mãe demorou um tempo para conseguir entrar em contato com ela. E por uma série de motivos, né, dela e meu também, claro, né, era um relacionamento, mas por uma série de motivos. E aí eu fui fazer um curso de mediunidade, de aprimoramento da minha mediunidade, que as pessoas chamam isso esse tipo de habilidade de você ter essa conexão com as pessoas e os animais e os seres que muita gente não vê porque é programado a não ver. Então, eu fui fazer um trabalho de aprimoramento com uma médium muito famosa aqui dos Estados Unidos. Foi um trabalho muito legal. Ela é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. O nome dela é Suzanne Giesemann. Não sei se vocês conhecem, mas ela aqui nos Estados Unidos ela é muito famosa. E foi ali que eu comecei a entender algumas coisas, né? Assim, algumas coisas em termos da grandeza da conexão que a gente tem quando a gente se abre para ela, né? É uma conexão que é enorme e a gente foi ensinado a não se acostumar com os milagres ou se acostumar com os milagres sendo algo raro. E quando você tem essa conexão aberta, você vê que o milagre é o seu dia a dia. O seu dia a dia é milagre. Tudo pode acontecer. Tudo, absolutamente tudo. Não vou dizer algumas coisas. Curas, ah, ah, teletransporte, levitação. Não, é simplesmente tudo. Porque quem somos é a nossa soberania divina que está agindo quando a gente deixa que isso aconteça. Mas a gente teve a programação. Então, falando que eu fiz esse curso com a Suzanne Giesemann e ali eu comecei a entender como é que você diferencia a canalização da mediunidade, como são essas coisas, e, claro, com o Stargate, porque desde que eu entrei em contato com o Stargate salvou a minha vida. Salvou a minha vida. E depois eu vou contar um pouco por que isso, mas salvou a minha vida. Então eu posso ir para qualquer ambiente que, sendo o tipo de pessoa que eu sou, que tá tudo bem. Não tem nada que interfira, porque eu tenho Stargate, eu sempre chamo Stargate. Antes de vir para cá, eu chamo a consciência de Stargate. E te dá já uma. É como se colocasse aquele
pano de fundo que dentro daquele espaço, dentro daquela sua frequência, só aconteça o que você administra. Então fica tudo muito mais fácil. Então, a partir desse curso com a Suzane, eu fui fazer um curso com a Sarah Landon. Sarah Landon, ela é uma canalizadora muito famosa aqui nos Estados Unidos também. E eu tinha sentido um chamado muito grande de ir trabalhar com ela, porque ela é uma pessoa extremamente ligada aos animais. E os animais, assim como para ela, ela sente a mesma coisa como para mim, os animais foram a minha entrada no amor para eu conseguir sentir o amor pela humanidade foi através do amor pelos animais. Então a Sarah Landon, ela foi isso que me trouxe em contato com ela. E a partir do curso de canalização que eu fiz com ela, mas acho que foi na segunda semana, Isis apareceu. E, gente, Isis aparece, isso que é interessante, Isis aparece para mim que nunca imaginei, porque eu até, vamos dizer, implicava um pouco, porque todo mundo queria canalizar a Isis e canalizar Maria Madalena e canalizar e tal. E eu não tinha a menor ideia quem seria, quem eu iria canalizar. Eu acharia que pelo meu trabalho seria Alcazar, né? Pelo tipo de trabalho que eu faço, seria Alcazar de uma forma mais contínua. Porque às vezes eu canalizo, mas eu sei que eu canalizo quando eu estou traduzindo. Eu sei que acontece isso muito, porque não sou eu. Eu peço isso para eles. Eu peço para eles colocarem as palavras, as melhores palavras, na minha boca para serem traduzidas, para as pessoas sentirem a energia de Alcazar do jeito que as pessoas sentem em inglês, para que não haja divisão. Então eu peço isso sempre. Então eu sei que isso acontece. Mas aí Isis veio. E quando ela veio com essa energia tão grandiosa e tão forte que eu fiquei com vergonha. Eu fiquei me achando pequena para a energia dela. E aí que entra o meu aprendizado e que me leva até esse livro. E que me leva até todas essas descobertas que a gente vai fazer junto nesse percurso. E eu falando isso para vocês, eu sei que vocês vão ler isso no livro, porque a Kaya Ra, ela trata da vergonha que nós, o feminino, né, nós enquanto um- 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 uma expressão do feminino divino em gênero, que nós somos uma expressão em gênero feminino, porque os homens também têm a expressão do divino feminino, mas no gênero masculino, e nós, no gênero feminino, acabamos tendo muito mais dificuldades do que a expressão do divino feminino através do gênero masculino. Eu não sei se vocês estão me entendendo, né? Se estiver muito complicado, vocês perguntem, porque aí eu posso ter a chance de responder, tá? Mas, então, em- é, é, nessa, nessa, nesse reconhecimento do divino feminino em cada um de nós, a gente se depara com a vergonha. E Kaya Ra vai falar sobre isso, sobre a vergonha. Ela fala o tempo todo sobre a vergonha, né, no livro. O tempo todo não, mas ela fala em muitas passagens sobre a vergonha. E a vergonha como sendo algo que uma das artimanhas que foram usadas para nós, né, para o divino feminino, na expressão do gênero feminino, nos calarmos e nos abafarmos e nos escondermos e termos vergonha, né, da nossa grandiosidade, da nossa grandeza que é enorme. E especialmente quando a gente tem a correspondência do gênero feminino com o divino sagrado feminino, tá? Vocês entendem que são coisas diferentes, né? Então, gente, quando eu entrei em contato com Isis pela primeira vez, eu tive contato com a minha vergonha, com a minha pequenez. E através disso, ela vai trabalhando com a gente. Ela vai trabalhando, porque vocês vão ver no livro que quando tiver o livro inteiro, ela vai trabalhar
a Sofia vem trabalhar a soberania, porque só soberanos conseguem se despregar da forma que nós nos despregamos da nossa divindade. Só porque nós somos tão poderosos e tão divinos que nós conseguimos fazer isso. Porque senão a gente não conseguiria. Porque não tem, né? O Supremo Divino é o que sempre está sendo manifesto, mesmo na bipolaridade, né? Então sempre é a suprema divindade, que sempre é a Sofia, né? Sempre é a sabedoria. Que aí antes de entrar eu pergunto para ela, me vem umas perguntas, se nossa, é interessante a gente ter esse movimento de trazer Sofia para um planeta tão especial como o planeta Terra, né? A gente está nesse movimento de redespertar, de trazer de novo a soberania através do sagrado feminino, através de Sofia. E aí eu penso, e Sofia não está só na Terra, a Sofia está em todos os universos. E aí ela fala, sim, Sofia é a matriz de criação, a Sofia é a inteligência criativa, a Sofia é tudo que a gente aprende a dizer sobre em relação ao útero da criação, e aí a gente percebe por que a gente caiu num grande engodo há muito tempo, né? Porque se Deus fosse um masculino, como que a gente poderia falar de útero da criação, né? Então você vê que tem ali uma série de contradições que vão aparecendo quando a gente entra em contato com a nossa divindade, né? Com Sofia através de nós, tá? Então Sofia ela sempre vai agir através de nós e ela, segundo a Kyra, as palavras que são muito lindas do jeito que ela escreve, a gente sempre vai ter um, ah, um arquétipo afim, né? É uma forma de expressão, não uma, a gente pode ter várias, a gente não precisa ter só Isis, a gente pode ter várias, a gente pode ter todas, né? Mas geralmente a gente tem algumas, não é uma só, mas a gente tem algumas, mesmo das pessoas que estão mais ligadas você percebe, estão mais ligadas a Mãe Maria, aí tem também o divino feminino de Maria Madalena, então você tem ali sempre uma tríade de expressões de Sofia, pela qual você se expressa e com as quais você se reconhece, porque é um trabalho de se reconhecer, é um trabalho de autorreconhecimento, tá? Então é realmente o trabalho de aceitar a soberania, a, a, a divindade soberana da sua humanidade, tá? Da humanidade. A gente não está separado quando nós estamos humanos. Nós aprendemos que nós estamos separados, mas nós não estamos. Isso foi um aprendizado. E com o trilhar desse livro, dessas experiências e das ativações, a gente vai ver que a gente vai desaprendendo. E, gente, o que é muito interessante, quando a gente entra em contato com a vergonha, né, que ela vai trazer isso, que o feminino expresso no gênero, né, o feminino divino expresso no gênero feminino, ele traz a vergonha como uma das, ah, das impressões energéticas, magnéticas mais forte. Então, a gente carrega essa vergonha desde eras, porque são eras que isso foi colocado, né? Então, você imaginar 2000 anos, 2026 anos, imaginando o ano Domini, né? De história de Jesus na Terra, com Maria Madalena ainda sendo vista como uma prostituta. Então você vê assim, né? Então isso é colocado de tantas formas subliminares e que a gente se envergonha. E é uma vergonha que faz parte da gente. Então, dentro desse caminho, dentro deste trabalho, a gente vai entrar em contato com a vergonha, com a nossa vergonha. A minha foi grande e eu não conseguia pensar em canalizar Isis porque eu não me sentia digna, eu não me sentia à altura,
eu não me sentia digna e não me sentia. Ai, gente, não me sentia da altura dela. Como assim? Eu não posso canalizar Isis, né? Eu posso canalizar os golfinhos. Eu queria que sejam indignos, mas Isis é uma coisa tão estupenda e ela vem com uma energia tão grandiosa de liberdade, liberação e de poder que a gente fica pasmo, sabe? E que te chacoalha. E ela traz esse novo relacionamento do ser humano com o poder e a soberania que é inerente a nós, tá? Então, esse livro e esse percurso, ele vai mexer com tudo isso, tá? Ele vai mexer com a nossa ideia de poder, porque a gente acha, muitos de nós achamos, porque fomos criados para isso, e você pode ver em coisinhas pequenas, porque você vai entrando nesse modo de autoconhecimento, prestando atenção em tudo, você vai ver que são coisinhas pequenas que revelam que você não acredita no seu poder, que revela que você não acredita na sua soberania, na sua divindade, né? Que você mesmo se coloca. Então, você como o Supremo, como expressão da Suprema Criadora de toda a vida, você se colocar como pequeno, você é pequeno, porque você está criando, né? Então a gente entende até os velhos clichês de você criar sua própria realidade. Então tudo isso é redimensionado nesse percurso com Sofia, tá? Com essa sabedoria, com o útero da criação se encontrando com o útero humano. Então você imagina como vai ser grande esse despertar quando a gente estiver com essas redes de Sofia bem lubrificadas e com essa energia correndo livre pela Terra, né? Então, pensem na ideia, guardem essa ideia no coração em relação à vergonha, tá? Porque tudo que for e começa a acontecer e você entra em contato com o que acontece na política, o que acontece no mundo, o que acontece tal coisas, vai te trazer de novo o sentimento de vergonha. E o sentimento de vergonha, ele tá diametralmente oposto ao poder ou à sua soberania enquanto ser divino, tá? Então, a vergonha não combina com a soberania. Quem tem vergonha não combina. Então, a gente vai aprendendo através do caminho com Sofia a lidar com a nossa soberania. E ela vai passar pela vergonha, vai passar pela você se sentir humilhado pelas coisas que você vê. Isso tudo é ilusão. Tudo é absoluta ilusão. Então a gente vai vendo, através das ativações, a gente vai ficando cada vez mais claro, as coisas vão ficando cada vez mais claras, você vai ficando cada vez mais tranquilo, mais pacífico, dentro do poder que é o natural de cada um, cada ser humano, porque nós somos a divindade expressa na Terra, de verdade, né? Então, isso vai ficando cada vez mais natural, vamos dizer assim, tá? Então, eu queria, já passei meia hora, meu Deus, gente, falando. Eu tinha preparado uma atividade para a gente fazer juntas, tá? E eu não queria passar muito tempo, então eu queria assim que a gente fizesse uma atividade juntas desse reconhecimento dessa energia de Sofia na gente, tá? Então, e se der tempo, aí eu faço uma última ativaçãozinha, mas se não der, a gente vai fazendo durante o nosso percurso que começa no dia 6 de fevereiro, tá? Então, eu queria que vocês começassem a prestar atenção no coração, tá? Vocês entrem no seu coração, comecem a se centrar no coração, feche os olhos, pode fechar os olhos. Então a gente vai entrar no coração. Então, vamos de novo, a gente fecha os olhos e a gente se centra no nosso coração.
E respira, vai respirando, soltando. Se você puder deitar ou se recostar de forma que você sinta as suas costas apoiadas. Você vai sentindo as suas costas apoiadas porque você vai confiar nesse apoio, tá? Então você vai confiar nesse apoio, sentindo o seu corpo nesse apoio. Pode ser o apoio da cadeira, pode ser o apoio da cama. Se você estiver deitada, você vai sentindo o apoio na sua cabeça. Quem estiver sentada vai sentindo o apoio dessa estrutura que seja a sua cadeira, a sua almofada, vai sentindo de encontro ao seu corpo e você vai prestando atenção no coração. Vai colocando a mão assim no coração. Porque realmente não existe a coisa mais importante na nossa vida do que o nosso coração. Ele é a prova, ele é o contato que a gente tem com a nossa multidimensionalidade, a nossa grandiosidade. Então você vai sentindo o coração. E esse relacionamento com o coração, ele vai se estabelecendo durante toda a nossa vida. É através do nosso coração que a gente sente. É através do nosso coração que a gente pensa. A gente tem células do cérebro, neurônios no coração. O HeartMath Institute descobriu neurônios no coração. Então, nosso coração pensa. Ele tem uma inteligência. Então, é ali que a gente vai colocar. Se quiser, você pode até colocar a mão no coração e reconhecer e falar para ele: eu procuro seguir, eu concordo, eu vou seguir, eu me junto a você para seguir a sua liderança. E você vai sentindo o seu coração e vai agora prestando atenção no coração e prestando atenção como é que você está respirando. Então você vai sentindo como é que você está respirando, aonde que o seu corpo está respirando, porque a forma de você se sentir muito presente no seu corpo é você centrando-se no coração, você vai sentindo o seu contato com a almofada, a cama, sentindo, se entregando a isso. Aí você se entrega ao presente. Aí você se entrega a esse reconhecimento. E nesse reconhecimento, a gente vai trabalhar um pouquinho com essa energia de que eu tenho falado, que é a energia que está já aqui nessa presença. Então você vai prestando atenção na sua respiração, sem tentar alterar, mas só prestando atenção, tá? Nas suas costas, no seu corpo presente, no seu corpo de encontro a essa superfície que te sustenta. E você vai sentindo, você está respirando, como você está respirando. Você está respirando mais na garganta, você respira mais na cabeça, ou você respira mais no coração, na barriga, talvez. Mas é só prestar atenção, bem tranquilo, bem calmo, só prestar atenção. E é nessa consciência do seu corpo, nessa entrega que você está dando para essa almofada, para essa cama, essa entrega que você está dando e permitindo
que aconteça sem expectativa, só esse grande presente que você está se dando, que é de ser um corpo humano em contato com uma superfície. Olha que grandiosidade! Esse corpo humano em contato com essa superfície. E você se entrega um pouquinho mais. E você vai percebendo que essa entrega é mais íntegra, porque você está confiando no seu corpo, você está confiando nas sensações que ele está trazendo, sem julgar. Sem julgar. Só vá confiando, sentindo o que estiver sentindo, sem julgar, prestando atenção. A energia da Isis está muito presente aqui, nesse nosso encontro, tanto porque estávamos falando sobre ela, porque desde manhã a gente está nessa conexão, e porque é através dessa energia do nosso corpo que a própria Isis, que a própria energia de Isis, ela se torna mais consciente na gente. Porque Isis, ela é uma mentora incrível para a gente retomar, para nós retomarmos o poder do nosso corpo, para nós reivindicarmos cada célula do nosso corpo como nossa, para nós ativarmos esse genoma divino dentro de cada célula. É através dessa entrega à nossa humanidade que nós nos tornamos divinos, nós nos reconhecemos novamente, reconhecemos como divinos. É através do nosso corpo. E Isis ensina isso através do nosso corpo, que é para nessa reivindicação, enquanto ao mesmo tempo a gente reconhece a nossa forma humana como divina e começa a preenchê-la com a consciência dessa nossa divindade. Você vê que ela não é separada do seu corpo. Nunca foi. Nunca foi. Tá? Então, vamos sentindo o corpo bem pesado. Deixa ele ficar bem pesado. Bem relaxado. Você está sendo entregue à sua própria divindade. Tá? Se você sentir que a mente divaga, não se preocupe, você volta de novo, escolha uma parte do seu corpo para colocar a atenção. Por exemplo, o pé, escolha os pés. A gente coloca a atenção nos nossos pés, automaticamente a gente já sente o corpo inteiro presente. Veja se isso acontece com você. Você sente imediatamente o corpo inteiro presente. E ele está bem pesado porque ele está entregue à divindade da humanidade. Você vai percebendo essa divindade da humanidade através do seu corpo. Então a gente está inspirando e vamos agora imaginar uma grande luz à nossa volta. Essa grande luz como um círculo que está na nossa volta. É uma luz, ela tem uma cor de esmeralda. Essa luz grandiosa. Imagine que em torno de nós existe essa luz esmeralda, esse cor verde esmeralda. Ou pode ser rosa também, e você sente que ela é um espelho da luz que você está sentindo no seu coração. E ela está se abrindo tranquilamente
você bem tranquila, pesada, entregue a sua superfície, vendo essa luz se alargar, essa luz verde ou rosa, do jeito que você visualizar, tá bem. E aí você imagina essa luz como um círculo. Ela é uma luz com um círculo à sua volta. E nós vamos entrar em contato pela primeira vez, antes dos nossos encontros, com os 8 mestres, ou melhor, com os 8 códigos que nós iremos ativar e que eles são incorporados no código de Sofia. Eles são incorporados por esses arquétipos femininos que a gente vai encontrar durante o nosso estudo. Então você está nesse círculo, tranquila, entregue, na paz, na calma, na confiança da sua divindade no seu corpo humano. E aí ao norte desse círculo, parte de cima ao norte, nós damos agora as boas-vindas à mulher búfalo branco. Ela está ao norte do nosso círculo, honrando a presença dela como mentora e guia. A mulher búfalo branco. Agora nós centramos a nossa atenção no nordeste deste círculo em torno de nós. E nós damos as boas-vindas à nossa amada Isis. Isis no nordeste deste nosso círculo. E agora nós continuamos no círculo, entregues, e damos as boas-vindas às Hathor, no leste. E agora nós vamos para o sul deste círculo de luz esmeralda ou de luz rosa. E nós damos as boas-vindas à Mãe Maria no nosso sul, no sul desse nosso círculo. Agora vamos para sudoeste do nosso círculo. E nós damos as boas-vindas, acolhemos Maria Madalena, a sudoeste. E vamos agora colocar a nossa atenção breve, bem breve, essa atenção espacial no sudoeste. Com Maria Madalena, agora vamos passar para o oeste. Oeste, nosso lado esquerdo. Vamos passar para o oeste. E acolhemos Kuan Yin no oeste. Sentindo essas energias à sua volta, do jeito que você puder, sem se esforçar. É uma entrega. Não é um esforço, é uma entrega. E vamos agora para o noroeste, completando o círculo. E vamos receber e dar as boas-vindas aos serafins, que são os dragões de Sofia, no noroeste. E agora você no centro, sinta-se no centro desse círculo.
esse círculo com todas estas energias à sua volta. E você está no seu círculo de empoderamento. Então, nós convidamos vocês a preencherem o seu corpo, todo o seu corpo que você sente em contato com essa superfície, nessa entrega tranquila, confiante. Você vai preencher todo o seu corpo com a luz do seu coração. E a consciência do seu eu superior, que vem através da luz do seu coração. E você sente o seu eu superior vindo, enchendo o seu corpo através do seu coração. Seu coração preenche todo o seu corpo e agora você tem como uma cascata de luz, sentindo o seu corpo sendo preenchido por essa luz. E essa luz flui através do chakra, do seu chakra coronário. São ondas de luz que vêm da sua própria alma. Delícias de ondas de luz, escorrendo pela parte de trás da sua cabeça, fluindo pelos seus ombros, escorrendo pelos seus braços, transbordando no seu coração. Essa cachoeira de luz, digamos assim, fluindo para todos os seus chakras e dos seus chakras para todos os chakras da Terra. Não pense muito nas palavras, só deixe a imagem chegando. E você vai se entregando a essa imagem, nesse deleite, deixando a luz fluir pelas suas pernas, reconectando você ao coração da Mãe Terra. Eu convido vocês agora para expandirem a sua consciência até as próprias bordas deste seu círculo de empoderamento. Ele é bem largo e você vai expandindo a sua consciência até os limites desse círculo. Não há realmente limites, mas até onde você vê que há a luz, a sua consciência se expande até ela. A sua consciência agora está em comunhão com a mentoria dos mestres ascensionados, dos mestres ascensos. E é um processo muito tranquilo, você só se entrega, sem expectativa, se entrega numa entrega simples, nessa simplicidade de simplesmente se entregar com o seu corpo. Você pode sentir as energias que estão à sua volta. Se você quiser, você pode sentir as escamas do seu corpo como se fossem um dragão. Se por acaso os dragões estiverem mais presentes na sua energia,
Você se entrega só a esse deleite. Deixa que as energias elas brindem você nessa humanidade divina, a nossa humanidade divina. Essa luz vai ondulando pelo seu corpo e você está nesse deleite dessa entrega. E a partir desse espaço soberano, claro e divino, é que nós acolhemos agora a nossa trajetória juntas nesse projeto do Sophia Code, baseado nesse livro, nosso projeto A Voz de Sophia, em que nós reconhecemos a nossa voz e a nossa soberania através da nossa humanidade divina. Eu vou dar uns minutinhos agora para a gente ir voltando. A gente volta, mas sem diminuir toda essa energia que está acontecendo à nossa volta. Se tiver alguém que prefira ficar, pode ficar, não tem importância. Pode se entregar mais um pouco. Entendendo que essa entrega é a entrega a nós mesmas, a nós mesmos, a nossa divindade humana que estamos reconhecendo, conhecendo novamente através dessa trajetória que nós iremos inaugurar no dia 5. Então, bem devagarzinho, vamos honrando o nosso corpo, prestando atenção nos pés, na planta dos pés. Coloque sua atenção ali mais um momentinho, e aí você vai trazendo toda a energia para cada célula, como se os pés eles nos dessem peso da nossa totalidade e a gente consegue sentir todas as células, todas brilhando com a nossa divindade. A gente vai se acostumando com essa divindade em nós, que ela é nossa. A gente desaprendeu, mas a gente vai se lembrar. Eu reconheço e eu honro a nossa presença. Nesse trabalho. A gente pode fechar a nossa experiência inicial com esse mantra. Eu sou a árvore da vida. Eu honro a Sefirá de Geburá.
e a força e o poder respirando dentro de mim. Eu sou a árvore da vida. Eu honro a Sefirá de Geburá, a força e o poder respirando dentro de mim. Sim, eu agradeço, eu aceito e eu recebo. E assim é. Eu agradeço, eu aceito e eu recebo. E assim é. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser dar alguma impressão de como foi essa experiência inicial com o nosso corpo através de Isis. Isis, ela tem uma, ela traz para o corpo a nossa divindade, e aí por isso que ela é tão, que a gente sente tanto calor, eu sinto tanto calor quando ela está perto, quando eu canalizo, porque ela traz para o corpo o calor, né, Sônia? Verdade, ela traz para o corpo, ela traz a nossa consciência para o corpo, porque é a partir do corpo que a gente reconhece a nossa divindade. É um processo muito bonito. Nós somos 45 hoje, eu estou muito agradecida por vocês estarem comigo, terem aceito o convite. Eu acho que eu preciso dar mais um pouquinho zoom para conseguir colocar a musiquinha para as próximas. Eu vou repetir o primeiro mantra, Maria. Tenho aqui o primeiro mantra. Eu sou a árvore da vida. Eu honro a Sefirá de Geburá. Eu vou colocar para a gente lá no grupo. A força e o poder respirando dentro de mim. Eu sou a árvore da vida. Eu honro a Sefirá de Geburá. A força e o poder respirando dentro de mim. A força e o poder respirando dentro de mim. A força e o poder já são aspectos da nossa divindade. Eles já são nossos. A força e o poder, eles já vêm conosco enquanto humanos. Eles já são as virtudes que existem dentro de nós, enquanto humanos. Então, quando nós invocamos esse mantra, a sua força e o seu poder começam a se manifestar na sua consciência. E isso, para a gente, pode parecer um pouco. A gente pode até não reconhecer a força e o poder dentro da gente imediatamente, porque é um programa que a gente foi levado a desenvolver para sermos pequenos, para sermos menores. Mas essa força e esse poder, ela é parte nossa. E aí a gente reconhecendo através do mantra, dos mantras, vocês vão ver que durante todo o percurso com a Kaya, lá com o Sophia Code, existem muitos mantras. E os mantras é como se uma vez que a gente invoque, gente, eu tenho essa impressão porque é o comum eu sinto.
eles ficam como, sabe, sistema de irrigação, que fica caindo aquelas gotinhas pela terra, irrigando, você vai vindo pelo seu subconsciente e você vai trazendo para a consciência e você vai sentindo cada vez mais esse poder. E ele, o poder, a força e o poder de Sofia, eles se manifestam em paz. Quando você sente essa paz grandiosa, essa paz que impregna, vamos dizer assim, todo mundo, sabe? Essa calma, essa paz, esse amor, essa tranquilidade, essa dádiva, é a força e o poder de Sofia, tá? Então, vocês vão ver que é uma. A gente está reconstruindo conceitos nessa caminhada, tá? A gente vai reconstruindo a nossa lembrança. E eu estou muito feliz de ter feito isso com vocês. Ai, uf. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão. Ali no raise hand, levantar a mão nas reações. Pode repetir. Angelina, você está pedindo para eu repetir o final? Ou Só um pouco. Desculpa. É? Por favor, você podia repetir o final do eu agradeço, eu Aceito. aceito. Sim, Sorry, I sim. forgot about. Sorry. So, Não, não tem problema. eu agradeço, eu aceito, eu Aceito, recebo. eu recebo. Eu agradeço, eu aceito, eu recebo. Isso. Posso pedir mais uma coisinha? Claro. Desculpa, meu português está. Imagina, eu me lembro de você lá em É. Florianópolis. Eu honro a divindade, eu honro O Sefirá de Geburá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui. desculpa. A gente não tem em inglês. Eu acho que você lendo em inglês você vai para você é bem tranquilo. Então fica: eu sou a árvore da vida. Yeah. Eu honro a Sefirá de Geburá, a força e o poder respirando dentro de mim. Ok. Você sabe que eu tenho a história parecida. Alguém me deu esse livro e eu perdi. Eu perdi. E agora está voltando. Só quero falar isso. É incrível, porque esse livro ele é vivo. E como eu disse no primeiro, na primeira live, quando eu recebi, eu não conseguia fazer nada com ele, porque ele me incomodava, eu tive que vender, eu tive que dar. Na verdade, eu não me lembro se eu vendi ou se eu dei. Eu acho que eu doei o livro. Eu não queria ele na minha casa e apaguei ele do meu Kindle. Então, você vê como era tão poderoso. É a vergonha, e hoje eu entendo depois de um pedacinho de caminhada, um pedacinho, né, dentro dessa nossa humanidade. Se imaginar 50 anos é um pedacinho de caminhada. Que é a vergonha que a gente carrega, né? Eu não posso, não, é demais para mim, eu não, né? É grandioso demais, é muito poder, e o poder eu tenho medo, né? Obrigada. De nada. Ai, gente, eu tô me sentindo vibrando assim. Ai, minha xará dizendo que tá amando o livro. Muito poderoso. É incrível, incrível. E o livro, ele se transforma, porque depende da sua perspectiva, né? A gente está nessa perspectiva hoje, a gente abriu o círculo para os mestres ascensos que a gente vai trabalhar durante o percurso. E você vai ver que durante o percurso vai ter outra perspectiva. Ela não é a mesma. A gente está aqui, essas pessoas que a gente está se vendo, a gente não vai mais ver. Vai ser hoje que a gente vê essas pessoas. No próximo encontro já vão ser outras.
porque a gente já vai estar com uma consciência diferenciada, já vai estar diferente, tá? Ai, gente, então eu agradeço muito, muito, muito. Ah, como fazer o pagamento. Essa semana eu vou colocar a página no ar, e aí vocês vão ter o linkzinho lá. Se alguém tiver alguma questão com o pagamento para fazer a inscrição, tá? Aí vocês me mandam uma mensagem, pode me mandar mesmo no WhatsApp, que aí a gente vai resolvendo, porque a página sou eu que estou fazendo junto com meu marido. Então, você imagina que ele já deu um pouquinho de erro com a música no Zoom, então pode acontecer alguma coisa ali. Mas a gente está com uma. A gen- um, estudando bastante e a gente está muito atento para resolver tudo isso muito rápido que tiver de coisa que precisar ser resolvida, tá? Então fiquem tranquilos que vai ser uma uma caminhada tranquila. Eu queria oferecer um presente. Nós temos 44 participantes. Eu queria que vocês escolhessem uma pessoa para eu oferecer um jorei. Vocês sabem o que é jorei? É aquela. É um tipo de energia que ela é muito parecida com é uma energia que eu sinto que é muito parecida com a energia de Isis, porque é uma energia que vem do fogo. É uma energia criativa que ela age como uma chama violeta, ela queima, vamos dizer assim, o que não nos serve mais para o nosso propósito. Então, se alguém quiser se escolher, ou quem quiser levantar a mão, eu posso fazer isso agora. Escolher uma pessoa, escolher. 5 minutinhos. A Jussara e a Sônia. Eu quero. Você também quer? Eu posso fazer todas as vezes, gente. A gente escolhe uma e a gente vai fazendo isso no final. Todas os encontros eu posso fazer. Então, Jussara, eu vou colocar, tá, Sônia? Eu vou falar com a eu vou fazer para a Jussara, porque ela colocou o eu quero primeiro, tá bom? Então, Ah, Jussara, cadê você aqui na telinha? Deixa eu ver você, porque eu vou colocar você de. Levanta a mãozinha, por favor, para eu te ver. Cadê tu? Não tô vendo a Jussara. Eu queria. Ah, você tá me procurando? Você tá se procurando? Pede para ela falar que ela aparece para você. Isso, ou você fala ou você levanta a mão. Ah, achei Jussara. Então tá bom, eu vou colocar você aqui no PIN. Pronto. Então, gente, se vocês quiserem participar, a gente só pede a permissão dos nossos guias, nossos mestres, para que a Jussara recebendo, todos nós recebemos. E o que não precisa mais na humanidade da Jussara, a gente também não precisa na nossa, tá? Então eu vou começar.
Ok. Agora vamos retomando um agradecimento. Agradeço, Jussara, muito obrigada. Agradeço aos mestres, Jussara. Oportunidade. Gratidão. 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 Gente, um beijo para vocês. Muito A obrigada. gente se encontra no dia 6 para começar essa trajetória. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, coloquem lá no grupo. E agradeço muito, 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 muito a confiança, o apoio, as palavras que eu recebo. Estou muito feliz de começar esse projeto junto com vocês. Tá bom? Obrigada. Eu esqueci de dizer, Obrigada. eu vou editar a meditação, que era para ter sido com música, eu vou editar ela com música e eu coloco ela lá no nosso YouTube e deixo o link disponível para vocês. Tá? E aí fica mais facinho se vocês quiserem repetir. Tá bom? Qual grupo que você está falando? Eu estou falando do grupo A Voz de Sofia, lá no Pois WhatsApp. mas eu não tô no grupo da Voz de Sofia. Eu coloco você me lembra lá, Fernanda, que aí eu te adiciono. Eu coloco você Tá lá. bom. Tá bom? Beijo, gente. Beijo. Até dia 6. Tchau, tchau. Tchau. Ups.